estamos na casa de Deus, amém? Na presença do Deus Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia no livro de Esther. No livro de Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1. Antes de Jó, depois de Neemias. Depois de Neemias vem o livro de Esther. Vamos ler o que o Espírito Santo de Deus quer tratar conosco nessa noite, igreja. Nós representamos a noiva do Cordeiro. Você crê assim da glória a Deus? Nós somos a noiva. Mas para nós podermos encontrarmos com o noivo, nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar para se encontrar com Jesus. Amém? Todos já abriram da glória a Deus? Se não abriu, eu espero. Livro de Esther, no capítulo 1. Lá no Antigo Testamento, depois de Neemias, antes de Jó. Vou esperar você abrir. Então, para que nós possamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo, quem tem esse anseio da glória a Deus? Nós temos que ter o anseio de se encontrar com Jesus, igreja. Com o noivo, Jesus está nos esperando. Mas para que nós possamos nos casar com Ele, nós temos que nos preparar, igreja. Nunca esteve tão próximo a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Os acontecimentos dizem tudo. As notícias que nós ouvimos já diz tudo, igreja. Então nós temos que ter essa convicção. Nós temos que ter essa consciência que a qualquer momento Jesus voltará. E nós temos que estar preparados, amém? Se você já abriu a sua Bíblia, incline sua cabeça. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor Jesus. Ó Senhor, Pai querido e Pai amado, mais uma vez eu te apresento, ó Deus, a tua igreja. Eu tenho a certeza, Senhor, que cada palavra dita pelo teu Espírito nessa noite vai produzir frutos. Essa semente vai ser lançada em uma boa terra, Senhor, e vai dar frutos, porque a palavra não é minha, porque eu não sou nada. A palavra é tua, Senhor, e a tua palavra diz que ela não volta vazia, porque quando o Senhor dá uma palavra de ordem é para já, é o agora, porque o Senhor é o Deus de já. Abençoa a tua igreja do menor ao maior, repreende do nosso meio tudo o que não provém de ti, tudo que não te agrada, vai tirando toda a tristeza, todo o desânimo, todo o mal, Senhor, do nosso meio, que toda a frieza espiritual caia por terra, Senhor, na autoridade do teu nome, em o nome de Jesus. Abençoa o teu povo, nos cobre com o teu sangue, Senhor, com a tua graça, me usa conforme a tua vontade, que não vai ser eu, mas sim o Senhor a falar com a tua igreja, e a igreja que crê diga assim seja. Assim seja, bem forte, igreja. Então aplauda ao Senhor. Vamos ler, acompanhando a sua Bíblia. Livro de Esther, capítulo 1, diz o seguinte. Vai falar sobre o banquete de Assuero, que ele era rei. Versículo 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou a escola da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Olha aqui para mim, igreja. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda boca confessará o nome do Senhor Jesus, amém? Esse rei aqui nessa história representa Jesus, e a Bíblia diz que ele deu um grande banquete. Vai acontecer assim conosco, quando Jesus voltar, depois da consumação dos séculos,
Ele vai preparar um grande banquete para cada um de nós, amém? Para nós que estivermos junto com Ele nessa cidade chamada Nova Jerusalém. Vamos continuar. Então a Bíblia diz aqui que se reuniram os príncipes, os que moravam na Média, os que moravam na Pérsia, se reuniram com o rei Assuero, no versículo 4. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Olha só como essa festa ela foi longa, durou muitos dias. O rei deu uma festa, convidou os príncipes, a todos que estavam ali, autoridades, e essa festa durou 180 dias. Durante esses dias o rei começou a mostrar as riquezas que ele tinha, amém? Vamos continuar lendo. Versículo 6, o versículo 5. Passados esses dias, deu ordem o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Olha aqui para mim, igreja. Primeiro o rei, ele deu um banquete para os príncipes, para os maiorais, para as grandes autoridades. E depois desse dia, ele mandou reunir o povo. Quem é povo de Deus aqui da glória a Deus? Você tem que se encaixar nessa história aqui, amém? Você tem que se encaixar nessa história, porque nós somos o povo de Deus. Depois dos 180 dias de festa com os príncipes maiorais, ele reuniu o povo e então ele comemorou durante 7 dias junto com o povo. Vamos ler mais uma vez. 5. Passados esses dias, deu ordem o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Sabe por quê? Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Diante de Deus nós somos todos iguais. O rei mandou chamar os menores e também os maiores, os grandes e os pequenos, porque ele queria que todos estivessem na sua presença, igreja. Vamos lá. 6. Havia tecido branco. Que cor era o tecido, igreja? Branco. Por isso que o Senhor nos purifica de todo o pecado, amém? Quando nós nos reconciliamos com o Senhor Jesus, quando nós, aqueles que ainda não aceitaram, quando um homem ou mulher aceita Jesus, o Senhor purifica ele de todo o pecado, igreja. Por isso que João Batista, eu vou repetir o que João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus. Só Jesus pode perdoar pecados e só Jesus pode purificar o homem, amém? E aqui nessa festa, a Bíblia vai dizer que havia tecido branco, limpo, fino, e estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata, e a coluna de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Você está entendendo da glória a Deus, igreja? A Bíblia diz que o Senhor Jesus está preparando uma nova cidade, a nova Jerusalém. A Bíblia diz que lá há várias espécies de pedras preciosas. A Bíblia vai dizer que as ruas são de ouro e de cristal. E lá está. A Bíblia diz que a cidade ela é quadrangular, amém? Na cidade há 12 portas, representando as 12 tribos de Israel e os nomes dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. A cada um dos apóstolos está lá a Nova Jerusalém preparada para mim, para você, amém? Está lá toda sorte de pedras preciosas, esmeraldas, jaspe. As pedras preciosas que você pode imaginar que existe, está lá na Nova Jerusalém, amém? E aqui o Espírito Santo de Deus, ele vai testificar nas Escrituras que havia tecidos brancos de púrpura, havia
havia ali pedras preciosas e havia muitos e muitos mais coisas. Vamos continuar lendo. No versículo 7, havia armações de ouro, de prata, pavimento de pedras preciosas. No 7, dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Olha aqui para mim, igreja. O nosso rei Jesus, ele é muito generoso para conosco, igreja. O Senhor, ele cuida de cada um de nós. E o rei Assuero era um rei generoso. Ele disse: não vou comemorar sozinho. Eu não vou fazer uma festa só para mim, não. Eu vou convidar os príncipes, eu vou convidar as províncias que estão aqui perto de Suzã. Vou convidar o povo e vou dar um grande banquete. Quem vai participar desse banquete da glória a Deus? Nós vamos estar lá, igreja, creia nisso. No versículo 8, bebiam sem constrangimento, amém? Como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero, porque a rainha, ela morava em um certo aposento no palácio e o rei morava em outro aposento, amém? Nós vamos já ler que o rei mandou chamar a rainha Vasti, mas ela se recusou a ir à presença de Deus. Vamos continuar lendo no versículo 10. No 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã Bista, meu Deus do céu, cada nome, mandou a Meumã Bista Arbona, Bigta, Abagta, meu Deus do céu, Abagta, parece um trava-línguas, vai dar certo. Abagta, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. 11. Que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. 12. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Olha o que foi que aconteceu. A rainha Vasti representa a igreja que não está preparada, amém? A rainha Vasti representa a igreja que não está preparada, que não está querendo ouvir a voz do rei. A rainha Vasti representa a igreja que ela é até chamada, mas ela se recusa a estar na presença do rei. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Nós fazemos, ou melhor, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E está bem claro aqui, nessa história, que quando o rei Assuero, representando Jesus, mandou chamar a rainha Vasti, ela recusou estar na presença do rei. Diga assim: eu não sou Vasti. Diga mais forte: eu não sou Vasti. Eu sou Esther. Nós somos a Esther do Senhor Jesus, amém? Vamos continuar lendo. Então, a rainha, ela se recusou, não vou. O rei mandou chamar, e quando o rei manda chamar, é uma ordem. Não é um pedido, não é um favor, é uma ordem. Quando Jesus nos chama, ele não está pedindo favor, não. Ele está dando uma ordem para cada um de nós. Quem vai ouvir a voz do Senhor da glória a Deus? Quem vai se preparar para esse grande dia da glória a Deus? Nós não somos a rainha Vasti, igreja. Nós somos a rainha Esther, preciosa aos olhos do Senhor Jesus, amém? Vamos continuar lendo no versículo 12 mais uma vez. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Isso vai acontecer, olha aqui para mim, igreja. Isso vai acontecer com a igreja que não estiver preparada. É como aquelas 10 virgens, que 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. E aquelas virgens insensatas, elas ficaram
Senhor, amém? Está aqui a rainha Vasti dizendo, não vou. O rei está mandando me chamar, mas eu não vou. Hoje tem culto, vou pensar se eu vou. Eu vou ter que louvar o Senhor hoje. Será que dá para mim louvar o Senhor? Hoje tem culto de jovens. Será que dá para mim para o culto de jovens? É a rainha que não está preparada. É a rainha que não quer dar ouvidos à voz do Senhor. Amém? Agora vai ficar uma coisa aqui bem clara para mim, principalmente para mim e para você. A Bíblia vai dizer que aquele que não der ouvido à voz do Senhor Jesus, Jesus também não vai ouvir essa pessoa, não. Foi o que aconteceu na parábola das 10 virgens. Elas não estavam preparadas com o seu azeite. Jesus, ou melhor, o noivo dessa história poderia ter dado um jeitinho. Não, elas se esqueceram do azeite, mas mesmo assim, eu vou dar um jeitinho para elas poderem entrar aqui no meu banquete. Eu vou dar um jeitinho aqui para elas poderem entrar aqui na minha festa celestial. Jesus não deu jeitinho para aquelas virgens insensatas, não. Jesus disse, olha, não se preparou, não ouviu a minha voz, pois então vai ficar. Pois então vai ficar, porque não se preparou. Representa a rainha Vasti, igreja. A rainha, o rei, olha, uma ordem, eu peço não. Manda chamar a rainha Vasti, ela se recusou. Então, quando se recusarem a fazer a obra do Senhor, quando se recusarem a buscar a presença do Senhor, o Senhor também vai recusar, amém? O que é isso, irmã? O Senhor é mau? Não. O Senhor, Ele não nos ama. Não é isso não, igreja. Não tem nada a ver. Jesus nos ama. Jesus, Ele tem misericórdia de cada um de nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte, amém? Nós temos que nos sacrificar para entrar na Nova Jerusalém. O rei ficou alegre com essa resposta, igreja? O rei ficou alegre, o rei Assuero ficou alegre, sim ou não? Ele não ficou alegre, não, ele ficou irado, ele se enfureceu, porque a rainha não quis atender o seu mandato, amém? Vamos continuar lendo, no versículo 13. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Admata, Tarsis, Meri, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam com os principais no reino, sobre o que se devia fazer segundo a lei. A rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos, continuando. Então disse Memucã na presença do rei dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, a rainha ofendeu o rei. A Bíblia vai dizer: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. 17. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Olha só a preocupação, rei. Nós temos que tomar uma decisão, porque a rainha desobedeceu o rei. E quando as mulheres dos outros povos souberam o que a rainha Vasti fez, vão querer fazer a mesma coisa com os seus maridos e com o seu esposo. Não é assim. Então eles se preocuparam, não pode. A rainha desobedeceu ao rei. Então eles ficaram pensando: o que nós vamos fazer com essa rainha? Vamos continuar lendo. Versículo 19 ou 18. Hoje mesmo. Isso foi ontem, igreja? Não, hoje mesmo. As princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. 19. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos,
e não se revogue que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Olha o que foi que o rei fez, igreja. Você está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. O que foi que os príncipes junto com o rei disseram: olha, não, a rainha Vaste não vai mais poder ficar aqui não, porque ela desprezou estar na presença do rei. Então ela foi deixada para lá, amém? Ela foi deixada para lá. O rei disse assim: não. Os príncipes disseram: não, ela desobedeceu. Se as outras mulheres ouvirem o que ela fez, vão querer fazer a mesma coisa. Então, não pode acontecer isso não. Ela se recusou a estar na presença do rei. Então ela vai ser, em outras palavras, ela vai ser expulsa desse reino por causa da sua desobediência. Vamos ler mais uma vez o versículo 20. Quando for ouvido o mandato que o rei, ou melhor, 19. Se bem parecer o rei, promulgue de sua parte o edito real e que se inscreva, foi feito um edito real, foi escrito nas leis dos médios e dos persas, e que não podia se revogar, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. 20. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. No 21, o conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Olha o que foi. Foi um decreto que foi estabelecido. Vaste jamais, nunca mais, ela vai se apresentar diante do rei. Olha só que triste, igreja. Isso é real, igreja. Isso não é uma história que ficou no passado, não. Essa história aqui representa a igreja do Senhor, a igreja que está se preparando, a igreja que não está se preparando ao encontro do Rei Jesus Cristo. Isto é real. Não adianta querer dar um jeitinho, vamos dar um jeitinho para todo mundo ser salvo, vamos dar um jeitinho para todo mundo ficar bem. Não é assim que funciona, igreja. Ou eu obedeço a voz de Deus, ou eu não obedeço. Mas quando eu não obedeço, virá consequências graves para mim. Misericórdia. Esse português aqui que eu estou falando aqui tá muito legal não. Ou eu obedeço ou não obedeço, ou vai... Misericórdia, vai dar certo. Eu vou estudar mais, tá bom, igreja? Vai dar certo, né? Ou eu obedeço, ou não. Mas, no caso, eu não obedeça, eu vou sofrer consequências. A rainha Vaste sofreu consequências, sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Ela sofreu consequências. Ela foi retirada do reino do rei Assuero. Ela foi retirada, não vai ficar mais aqui. Me desobedeceu. Agora eu vou procurar outra rainha para me poder me casar com ela. Foi o que o rei fez. Vamos continuar lendo capítulo 2. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Olha como é interessante aqui o começo desse versículo aqui, ó. Então disseram os jovens do rei. Então havia jovens que serviam ao rei naquela época, amém? A Bíblia não vai dizer, então disseram os servos ao rei, então disseram os anciãos ao rei, então disseram os príncipes ao rei, não. A Bíblia vai dizer, então jovens
Os jovens que serviam ao rei, que lhe serviam, disseram: tragam-se moços para o rei, virgens de boa aparência e formosura. 3. Ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e deis-lhes os seus ungüentos. E deis-se os seus ungüentos. Versículo 4. A moça que caiu no agrado do rei, essa reina em lugar de Varte. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Versículo 5. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jerusalém, 6, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. 7. Ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Olha o que foi que aconteceu aqui. Mordecai, ele ouviu falar do decreto do rei, que o rei tinha dito: olha, tragam-se moças virgens, né? Claro que nos dias que nós estamos não vai representar aqui só as mulheres, não. Vai representar os homens, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Então ele disse: olha, tragam-se mulheres virgens, de boa aparência. E aí o Senhor vai conhecer, o Senhor rei vai conhecer aquela mulher que o Senhor se agradar, seja a nova rainha em lugar de Vasti. Vamos continuar lendo. 8. Em se divulgando, pois, o mandato do rei a sua lei, ao serem ajuntadas moças bonitas na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Versículo 9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Olha o que foi que aconteceu com Esther, igreja. Olha aqui para mim. O rei decretou, então os servos saíram. Olha, nós vamos em toda a cidadela de Suzã, em cada canto, e vamos trazer aqui as mulheres que o rei pediu. Olha só onde era que nós estávamos representando aqui essas mulheres. Uns estavam bem distantes, outros estavam mais perto. Uns não conheciam Jesus, outros nasceram na fé. Mas aí o Senhor começou a juntar. Vem, tu mora onde? Tu mora lá na Solidade, então vem. Você mora onde? Não, mora aqui em Itambé mesmo. Mas venha, o Senhor começou a juntar de lugares remotos, de lugares distantes. Nas cidadelas de Suzã, o Senhor foi: vem que você é meu, vem que você é minha, vem que eu quero fazer uma obra na tua vida, vem que eu quero te curar, vem que eu quero te libertar. E o Senhor começou a nos escolher. Você é grato por isso? Dá glória a Deus. O Senhor começou a nos escolher, assim como o rei foi, trouxe mulheres de toda a cidadela de Suzã, e no meio veio a rainha Esther, se tornou rainha depois, veio Esther. Mas o interessante é que quando aquelas mulheres chegam na casa do rei, os servos viram em Esther algo diferente, amém? Mas não era Esther, era o Deus que Esther servia, porque o nosso Deus, ele pode todas as coisas. E quando o rei olhou para Esther, viu que havia algo diferente em Esther, e então ele pegou 7 mulheres juntamente com Esther e levou para os melhores aposentos do palácio do rei. Você está entendendo da glória a Deus? Vamos continuar lendo. E aí ele entregou os ungüentos a cada um delas. O unguento representa a igreja, a unção do Espírito Santo que já foi derramado sobre as nossas vidas, igreja. O eunuco foi lá e
entregou o unguento a cada uma delas. Vamos continuar lendo. No 9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. Os eunucos deram ungüentos e os alimentos devidos. Que alimento é esse, irmã? Que representa esse alimento? A palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Quando a rainha, ou quando Esther e as mulheres chegaram lá, os eunucos começaram a entregar os ungüentos. Estavam ali, né, os potezinhos de ungüento, e começou a entregar a elas. E o alimento devido. Porque se nós não nos alimentarmos dessa palavra, nós vamos morrer desnutridos, amém? Porque a palavra de Deus nos fortalece. Porque a palavra do Senhor é alimento para a nossa alma. E aí o eunuco deu alimento e os ungüentos para cada uma delas. Continuando. Como também 7 jovens escolhidos da casa do rei, e a fez passar com os seus jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Versículo 10. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que eu não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe se sucederia. Olha aqui para mim, igreja. Vamos para a simbologia bíblica. Vamos aprender. O rei Assuero representa Jesus. Ele representa quem, igreja? Jesus. E a rainha Vasti representa a igreja despreparada. Ela não se preparou, ela não obedeceu, ela não quis ir até o rei Assuero. Então ela foi expulsa do reino do rei Assuero. E aí a rainha Esther representa a igreja do Senhor Jesus, a noiva preparada do Senhor Jesus, essa é Esther. E Mordecai, irmã? Mordecai representa o Espírito Santo de Deus, amém? Foi ele que introduziu Esther até a casa do rei. Foi ele que foi até lá e disse, olha, teu nome é Esther, mas tu não, teu nome é Radassa, mas tu não se dá a conhecer, amém? Porque só quem conhece as nossas necessidades é o Espírito Santo de Deus, amém? Então, Mordecai representa o Espírito Santo de Deus. E aqui ele vai dizer que todos os dias ele passeava ali pelo pátio para poder observar como era que estava Esther. Saiba que o Espírito Santo ele te observa todos os dias, igreja. O Espírito Santo ele está contigo. Ele está dentro de você porque você é morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Então ele te assiste. Ele fica preocupado com você. Ele fica preocupado, ele quer saber se você já se alimentou com a palavra do Senhor Jesus. Ele quer saber se você ainda está com o seu unguento guardado para aquele grande dia. Ele se preocupa com cada um de nós, igreja. Olha só o quanto você é especial para Jesus, igreja. Olha só o quanto o Senhor Jesus ele cuida de cada um de nós, igreja. Você já parou para pensar nisso? O que é? Jesus não pede a cada um de nós nada difícil não, igreja. Só o que o Senhor Jesus pede de cada um de nós é a obediência à sua palavra. É só isso. Obediência à sua palavra. Desde lá de Gênesis. Desde lá de Gênesis o Senhor só pediu uma coisa para Adão e Eva. Só uma coisa, obediência. O Senhor disse, de todas as árvores que estão aqui podeis comer. Só não pode comer daquela árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não tocareis, porque no dia em que vós tocares nesse fruto, nessa árvore, vocês irão morrer. Só isso que o Senhor pediu para Adão e Eva. Obediência à sua palavra. É só isso. É só isso que o Senhor pede de cada um de nós. A rainha Vasti, ela foi expulsa do reino porque ela não obedeceu à voz do rei, amém? O Senhor nos assiste. O Espírito Santo de Deus nos assiste nas nossas fraquezas. Nós não sabemos nem orar como convém, mas Ele ora por cada um de nós, igreja.
continuar, vamos ler mais uma vez. De novo, irmã, de novo. Para ficar bem encaixado na nossa mente. No versículo 10, ou versículo 11. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Amém? No 12, em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses. Quantos meses, igreja? 12 meses. Se passaram um ano, aquelas mulheres se preparando para se encontrar com o rei Assuero. Continuando. Porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. E já existia isso, irmã? Sim, senhora. E porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Olha aqui para mim, igreja. Elas passaram 6 meses, estavam ali se embelezando com a mirra, amém? É isso? A mirra. Com as especiarias. Vamos lá. 6 meses com óleo de mirra, amém? É isso. Mas para que tudo isso, irmão? Podia ser só no dia mesmo, tomava o banho ali e lavava o cabelo e depois se lavava só um dia, dava para fazer tudo isso. Para que 6? Para que 6 meses, irmã? Bastava só um dia, né? Ia lá, passava o dia todo se embelezando, lavava o cabelo, né? Lavava os pés, lavava as mãos, passava o óleo, passava o perfume e aí, pronto, era só ir se encontrar com o rei. Você pensa que é fácil desse jeito, que é assim? Não é assim não. Para se encontrar com Jesus tem que se preparar. Para se encontrar com Jesus tem que se embelezar. Mas sem exageros, tá bom? Pode se embelezar, mas sem exageros. Tem que se embelezar. Esse embelezamento aqui é tudo no reino espiritual, amém? Para se encontrar com Jesus tem que ler a palavra. Para se encontrar com Jesus tem que orar, amém? Para se encontrar com Jesus tem que se preparar. Para se encontrar com Jesus tem que esquecer o passado. Para se encontrar com Jesus tem que deixar o mundo para trás e servir só a Ele, amém? É esse embelezamento espiritual que nós passamos nesses dias, amém? Mas para que tudo isso, irmã? 6 meses? 6 meses? Para que tudo isso? Me explica para que tudo isso, irmã? Vou explicar. E eu peço a vossa atenção, amém? Nos primeiros dias, só escute o que eu vou ler. Nos primeiros dias, ou nos primeiros 6 meses, ela recebeu um tratamento de mirra. A mirra é uma planta medicinal cujo azeite era usado na antiguidade para ungir os cadáveres. Misericórdia, irmã! Então elas pegaram aqueles óleos, se embelezaram com aqueles óleos, mas lá na história vai dizer que esse óleo era usado antes do sepultamento dos cadáveres. Misericórdia, irmã! Como assim? Eu vou continuar lendo depois, vou explicar para você o que isso significa. A mirra é uma planta medicinal cujo azeite era usado na antiguidade para ungir os cadáveres. Está repreendido, irmã. Antes do sepultamento, portanto, a mirra tipifica a morte. Está repreendido, irmã. Não quero morrer, não, irmã. Está repreendido. Isso representa a morte no batismo com o Senhor Jesus, amém? A Bíblia diz que quando nós somos batizados, quando nós levantamos das águas, nós nos tornamos uma nova criatura. A criatura velha ficou para lá, ó, morreu. E ela não pode ressuscitar mais, amém? Então esse óleo representava, elas estavam ali se embelezando, elas estavam se preparando. Sabe o que significa os nossos dias? Elas estavam ali tirando tudo que não provia de Deus, que elas tinham passado antes de se encontrar com o rei.
Só Deus sabe os lugares para que você possa entender. Não está na Bíblia. É para você entender. Só Deus sabe os lugares. Aquela criatura, o rei, amém? Você está entendendo a glória a Deus? Estou só escutando, irmão. Estou entendendo tudo. Então, era 6 meses com mirra. Para que você possa entender, vai dar certo. Vai dar certo, igreja. Ainda é 6h25 ainda, né? Vamos deitar. 6h25 vai dar certo, né? 8h30. Não, é melhor esse relógio aqui, pastor. 8h10 não, melhor esse daqui. 6h25 vai. Olha, vai dar certo, né? Misericórdia. Vai dar certo. Então, 6 meses. 6 meses. Para toda aquela criatura velha que existia nelas morrerem. Sim, para você entender, que você possa entender. Eu já terminar, para que vocês possam entender. Quando Jesus nasceu, igreja, quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que 3 reis magos foram até Jesus, amém? Jesus recém-nascido ali, estava ali, naquele local com Maria e José. Então, 3 reis magos foram visitar Jesus. Mas a Bíblia diz que eles não foram de mãos vazias, não. Cada um levou um presente para Jesus. Cada um levou um presente para Jesus, amém? Então eles levaram um presente e, para resumir, um dos reis magos levaram mirra para Jesus. Para quê, irmã? Por que esse rei levou mirra para Jesus? Porque quando Jesus fosse se entregar na cruz do Calvário para mim e você, aquele óleo seria usado no seu corpo antes do seu sepultamento. Você entendeu da glória a Deus? Então eles levaram aquela mirra para Jesus. Porque no dia da morte de Jesus, antes da sua ressurreição, né? As mulheres iriam passar a mirra no seu corpo e depois iriam sepultar Jesus. Isso representa os 6 meses que elas ficaram se preparando para o rei. E os outros 6 meses, irmã, significa o quê? Aqui representa a morte para o mundo. Amém? A morte ficou para trás. Eu já nasci de novo, eu já aceitei Jesus, já me batizei, já fui selado, ou já recebi o Espírito Santo. Alguns já foram selados. Glória a Jesus, foram selados com o Espírito. Então o mundo para mim não importa mais. É isso que representa esses 6 meses. E os outros 6 meses? Vou explicar para você. Nos outros 6 meses, ela foi tratada com especiarias, perfumes e ungüentos. Entre as especiarias mais conhecidas estavam os aloés e a cássia. O aloés possui um sumo amargo e laxante. A cássia é uma flor bela e aromática e seu fruto se dá em vargem. Ambos possuem propriedade medicinal. A aloés e a cássia representam a ressurreição, amém? Enquanto a mirra representava um óleo para colocar nos cadáveres antes do seu sepultamento, a aloés e a cássia representam a ressurreição, representam uma nova vida, representam um novo encontro com Jesus, amém? Vamos só ler, aí eu vou ler e eu vou já concluir no 12. Enxergando o prazo de cada moça, vi ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes, e ungüentos em uso entre as mulheres. Então, é que vim, depois de tudo isso, é que vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que se desejava para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. 14. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sob a vista de Saasgás, eunuco rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Olha o que acontecia. Para que você possa entender, havia a casa do rei, havia a casa das mulheres e havia outra casa, amém?
Então as mulheres começavam a se preparar e aí elas eram chamadas pelo rei. Quando elas eram chamadas pelo rei, então elas iam até o rei. E aí o rei conhecia ela em todos os sentidos, que não preciso dizer, né? Conhecia a mulher, né? Em todos os sentidos, né? Conversava, né? Como é o seu nome? De onde você veio? Como é o nome dos seus pais? Né? A Bíblia não diz, é o que eu estou dizendo. Então, depois que o rei conhecia elas, elas voltavam para essa casa aqui? Não, elas iam para uma segunda casa, amém? Elas conheciam o rei e iam para a segunda casa. E elas só podiam retornar à casa do rei se o rei chamasse elas pelo nome, amém? Vamos continuar lendo. Versículo 13. Então é que vinha jovem ao rei e ela se dava porque... E a ela se dava porque se desejava. Não, já li. No 15 agora. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esther alcançou o favor de todos quanto haviam. 16. Assim foi levado Esther ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandato de Mordecai, como quando a criava. Amém? Por isso que ele representa o Espírito Santo. Mordecai disse assim: Esther, não diga, ó, Radassa, né? Radassa, não se dê a conhecer ao rei, não diga quem é o teu povo. E ela obedeceu a voz de Mordecai, amém? Para que nós possamos, igreja, para que nós possamos alcançar vitórias, nós temos que obedecer a voz do Espírito Santo de Deus, amém? Quando nós obedecemos o Espírito Santo de Deus, ele nos leva até Jesus, amém? Ai, irmã, isso é loucura. Jesus não está conosco? Sim, mas quem cuida de nós aqui nesse mundo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos leva até Jesus e Jesus nos leva até Deus, porque ninguém pode chegar a Deus se não for através do Filho Jesus, amém? Ninguém pode chegar até Jesus se não for através do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence o homem do erro e do pecado, amém? Nós somos a Esther do Rei Jesus, amém? Nós somos a noiva amada do Senhor Jesus Cristo, mas para isso nós temos que nos preparar. Irmãos, nós não podemos olhar para ninguém, nós temos que olhar apenas para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se nós formos olhar, a irmã A fez isso comigo, a irmã B fez aquilo comigo, ai meu Deus do céu, não vou mais para a igreja não. Você vai perecer no deserto, não vai conseguir chegar na terra prometida não. Mas se você olhar só para Jesus, não se preocupa não, porque cada um buscando a sua salvação, olha para Jesus, autor e consumador da sua fé, amém? Esther não olhou para ninguém. Esther, ela foi em direção ao rei, e quando o rei viu Esther, a Bíblia diz que ele amou a Esther. Ele amou e viu em Esther algo diferente. Esther tinha algo que nenhuma daquelas outras mulheres tinha. Sabe o que Esther tinha, irmãos? A unção, o Deus Todo-Poderoso na vida dela. Esther, ela estava sendo preparada para realmente estar com o rei, amém? E depois a continuação
da história com mais calma, você lê em casa. Esther foi usada por Deus para que o povo judeu não fosse totalmente aniquilado naquele tempo, amém? Ela foi, se apresentou diante do rei. Isso é outro assunto, é outra história, amém? Mas para que ela pudesse chegar ao rei, ela obedeceu à voz do Espírito Santo que representava Mordecai. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo da glória a Deus? Diga assim: eu vou conseguir. Diga: eu vou conseguir. Eu vou herdar a terra prometida. Eu vou estar com Jesus. Eu vou ver como Ele é face a face. Eu vou me encontrar com o Rei. Se você crer assim, aplauda Jesus. Bem forte. Escute a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que não se deve nem orar. É Ele quem intercede por nós. É Ele quem sabe o melhor para mim. É o Espírito Santo de Deus que sabe o melhor para você. Você não sabe. Ninguém sabe. Só quem sabe é Ele. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Deus busca aqui. Vai para concluir. Espírito Santo. Ore por mim. Quem crê que o Espírito Santo intercede por você? Escute a voz dele. Para chegar ao rei, escute a voz do Espírito Santo. Esther ouviu a Mordecai. E quando chegou na presença do rei, o rei se agradou dela. Aleluia. Pela obediência dela, o rei se agradou dela. Aleluia. Vaste foi o contrário, né? Desobedeceu. Não ouviu a voz do Espírito Santo, nem a voz do rei. Aleluia. Espírito Santo, ore por mim. Aleluia, Jesus. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Glória a Deus. Espírito Santo.
Vamos lá adorar o nosso Deus com a nossa vida, nossa oferta. É muito linda a trajetória de Esther, viu? É lindo, viu? Triste a desobediência de Vá.